Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila. Fila de filhos ide e levai o alimento. E se você quiser saber um pouquinho mais do que Deus tem feito em nós e através de nós, é só nos seguir nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Basta você digitar @Igreja Fila. Agora prepare seu coração que o culto já vai começar. Boa reunião! Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. É muito bom ter você aqui nesse culto, mais um culto online da Igreja Fila, que você possa se sentir muito à vontade em nosso meio. Você que é visitante, eu espero muito em breve que Deus dê uma oportunidade de a gente poder se conhecer pessoalmente e, enfim, poder dar um abraço. Eu estou com muita vontade de abraçar você, meu irmão, vontade de compartilhar as coisas que Deus tem feito, orar junto com você. Mas hoje nós possamos receber a palavra de Deus, receber o que Deus quer para a nossa vida, receber do alto a mensagem, receber do Espírito, receber a orientação que Deus quer passar para a gente hoje. Eu quero começar esse culto lendo um salmo que está no capítulo 142, e diz assim a palavra: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Este salmo é um salmo de Davi, é um salmo onde ele escreveu, ele estava na caverna, conhecida caverna de Adulão. O rei Saul estava perseguindo ele, e ele, fugindo do rei Saul, ficou escondido nessa caverna. E ele escreveu esse salmo. Esse salmo é uma oração rasgando o coração para Deus. E tem um versículo aqui que me chamou mais atenção, que é o versículo 5. E ele diz assim: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Que o Senhor seja o teu refúgio. Que o Senhor, que Deus, que Jesus seja a tua porção aqui na terra, em nome de Jesus. Eu quero começar esse culto dando essa orientação para você. Que o Senhor esteja contigo e nele possamos nos refugiar. Vamos orar. Senhor Deus, nós agora, Pai, entregamos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração a Ti, e pedimos que o Senhor fale conosco hoje, Deus. Fale, Senhor, no coração de cada um. Espírito Santo, és bem-vindo no lugar onde estamos, e fala conosco, ó Pai. Usa, Senhor, das diversas formas e das diversas maneiras que o Senhor pode usar, Deus, em nome de Jesus. E que possamos buscar a Tua presença constantemente e saber que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o meu refúgio. Em nome de Jesus. Amém.
parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, e por Ele eu vou. Eu só vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Por todo sempre. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, Ele, Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Eu só vou viver, eu só vou viver se for para Ele, Ele. Quero entrar nos atos do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência, e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, envolva com bondade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra aberta eu quero
Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida. Envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. É que eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar. As tuas águas enchem-me de ti. Quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso
faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Assim como estás diante do toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero relembrar com você um hino antigo que fala sobre as promessas do Senhor, que diz para nós ficarmos firmes nas suas promessas. É por isso que eu estou aqui com o violão e eu gostaria que você que está em casa pudesse cantar também, para que todos nós pudéssemos nos lembrar, para que nós fiquemos firmes nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. E aí, deu para lembrar um pouco a promessa do Senhor Jesus, que por nós se entregou, que por nós deu a sua vida. E hoje eu gostaria de ler com você o livro de Gálatas, capítulo 5, o livro de Gálatas, capítulo 5. Gostaria que você abrisse aí, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E agora a partir do verso 13, que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Esta é a palavra que Paulo escreve aos Gálatas, falando exatamente sobre essa liberdade, a liberdade que foi conquistada por Jesus, a liberdade que foi conquistada através do amor de Jesus por nós e da vida santa que ele teve por nós. Ele levou as últimas consequências à lei de Moisés. Foi ele quem sofreu no corpo, foi ele quem sofreu na carne, foi ele que cumpriu toda a lei, inclusive se dando como o Cordeiro Santo de Deus para que nós pudéssemos ter a liberdade. Por isso que é para a liberdade que Cristo nos chamou, e nos chamou justamente para nós vivermos livres da lei do pecado, livre dessa lei que nos oprimia e que nos deixava apenas oprimidos porque a gente sabia que o pecado nos condenava. Mas através de Jesus, através desse advogado, através do Cordeiro de Deus, que em amor foi imolado por nós, nós então adquirimos essa liberdade. E essa liberdade é maravilhosa. Essa liberdade, ela traz para nós a oportunidade de nós podermos realizar aquilo que Cristo realizou. Cristo quer que nós realizemos a sua obra, que nós nos entreguemos ao Espírito Santo e à vontade do Espírito Santo, para que o Espírito Santo agindo em nós possamos ser resposta ao mundo, nós possamos proclamar a Cristo ao mundo através do nosso viver santo. Esse viver santo não está atrelado a exatamente aquilo que nós já conversamos, ou pelo menos viemos dando pinceladas ao longo daquilo que falamos, né? Aos ritos, à liturgia, mas ela está justamente ligada à vida santa, ou seja, ao cotidiano, aquilo que a gente constrói com a nossa vida. Veja que ele diz aqui para nós que a lei ela se resume exatamente em um só preceito: amar ao próximo como a você mesmo.
É dessa forma que a liberdade ela se estabelece. E no mundo onde nós estamos vivendo uma politização, né, nós estamos vendo agora as eleições dos Estados Unidos, onde nós temos de um lado o governo atual e do outro o outro que tem disputado também as eleições e onde as pessoas estão cada vez mais para os polos e não dão ou não se dão ao diálogo uns com os outros. E no nosso país nós também estamos assim. Uns que são contra totalmente ao governo e tudo que o governo faz é algo ruim, outros que estão cegos pelo governo e diz que tudo que o governo faz é bom e não tem uma análise crítica daquilo que não é bom. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso nos afeta a vida. De forma que nós vivemos em um ambiente que pode ser tóxico para nós e nós então passamos a esquecer do que as Escrituras nos dizem e aquilo que elas nos ensinam sobre a liberdade. Ao ponto de nós querermos reprimir ou oprimir a liberdade do nosso irmão quando ele diz alguma coisa que nós não concordamos relacionado a algum assunto. Então nós, quantos já não viram isso até em grupos, de WhatsApp ou rede social, as pessoas excluindo umas às outras, justamente por causa de uma questão de partido político, de tomar um partido em uma política. Isso não é o amor que nós estamos pregando e nem a liberdade que Cristo nos deu. A liberdade que Cristo nos deu é justamente a liberdade de nos sujeitarmos uns aos outros, de nós construirmos pontes ao invés de nós fazermos verdadeiros abismos entre nós. Jesus sempre está preocupado com o relacionamento, com as nossas relações, com aquilo que nós fazemos com o nosso irmão. Por isso, nesse tempo em que nós abordamos essa questão da liberdade, eu quero que você saiba disso, que Deus já te deu a liberdade, você é livre do pecado, você é livre para as coisas do mundo, você agora pensa acima de todas as coisas. Há uma música, uma canção, Até que a Casa Seja Cheia, do Rodolfo Abrantes, que eu acho muito interessante, a frase que ele fala que do alto é simples como deve ser. E é exatamente isso, a liberdade que Cristo nos dá. Ele muda a nossa mente, nós passamos a olhar as situações de um novo prisma, nós passamos a olhar as situações de um ângulo diferente, pelo ângulo e pelo ponto de vista daquilo que o Espírito Santo de Deus pensa. E quando nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos colocamos debaixo dele, então nós fazemos as coisas e agimos exatamente em amor e não dando lugar à carne ou às obras da carne. E aí talvez você me pergunte, mas o que seria isso? E depois ele vai seguindo aqui no texto de Gálatas 5, falando no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que pouco importa a religião que você é, pouco importa o partido político que você defende, se essas obras estão presentes no cotidiano se estão presentes no seu dia a dia, se estão presentes na sua relação com o seu trabalho, na relação com o seu vizinho, na relação com os seus pais, na relação com seus irmãos, nas relações de amizades que você tem, ou seja, se você é a pessoa tóxica a quem nós podemos ver essas obras sendo praticadas, ou seja, ao longo da vida uma trajetória de uma construção tóxica da carne, isso independe de qualquer coisa que você pode dizer, inclusive do nome de Deus. Há de se lembrar que o anticristo, quando ele vir, ele vai vir em um ambiente de apostasia, onde a apostasia será o berço, e vocês acham que o anticristo virá
falando contra aquilo que Jesus é? Provavelmente não, provavelmente ele virá com uma falsa verdade, ou seja, ele fará uma meia verdade, vai fazer ali aquele jogo de falar talvez em nome de Deus, mas não sendo de Deus, porque não importa o que nós falamos, mas o que importa é o que nós vivemos, porque o que nós vivemos podemos ver e podemos provar o Espírito exatamente nisso, porque no versículo 22 ele vai falar sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha o que a palavra está dizendo ao nosso respeito, ao respeito da Igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, seja em que localidade ela se encontrar. O fruto do Espírito é a identidade, o fruto do Espírito é o que nos o que faz com que nós sejamos discernidos pelo resto da população mundial. Então não é a maneira ou o que nós falamos. A Bíblia fala um exemplo muito interessante, né? Jesus fala sobre 2 filhos. Um diz que vai ajudar o pai na lavoura, mas não vai. E o outro diz que não vai, mas esse vai. Ou seja, o que vale na nossa vida cotidiana, o que vale naquilo que nós nos colocamos a fazer através da liberdade que Cristo nos deu, é exatamente aquilo que nós estamos construindo ao longo da nossa peregrinação espiritual. É no caminhar, é no dia a dia, é nas nossas devocionais, é no nosso trabalho, é nas histórias que construímos com pessoas à nossa volta. Porque se tem uma coisa que todos nós aqui vamos passar é pelo tribunal de Jesus. Quando nós estivermos lá, aqueles que não construíram essa trajetória justamente por não darem ouvidos ao Espírito Santo, as suas obras serão como a palha, sumirão em meio ao fogo. Mas aqueles que ao longo dessa trajetória se submeteram ao Espírito, deram ouvidos à sua voz e viveram o fruto do Espírito, tudo isso que nós falamos, né, as consequências de estar com o Espírito Santo, então deram a eles o refino e serão purificados como ouro, né? Serão ouro refinado por Deus. Por isso essa liberdade, irmão, que você recebeu, é uma liberdade santa. Essa liberdade que você recebeu é uma liberdade que custou a vida do Mestre, a vida de Jesus Cristo, que Ele se colocou no seu lugar para que você tivesse vida. E essa vida que nós estamos vivendo, Paulo está dizendo para nós que nós devemos vivê-la no Espírito, não dando lugar, não dando ocasião à carne, mas dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para que você e eu possamos ser respostas na vida dos nossos irmãos. E ao invés de nós devorarmos uns aos outros, nós possamos seguir os conselhos de suportarmos uns aos outros. É por isso que nós viemos falando de se aplicar ao amor, de tudo que tem que ser ouvido, que você se aplique ao amor que você recebeu de Jesus. Nós vimos na semana passada, por exemplo, o presbítero Renato aqui falando de uma palavra, né? E ele contando sobre a sua família que foi ganha através de jabuticabas. Olha que coisa fantástica. Jabuticabas. Qualquer coisa pode ser uma oportunidade para que o amor de Deus seja multiplicado através das suas relações, através do seu convívio. Por isso, antes de defender o seu político, nós estamos partindo para as eleições, né? Antes de você defender o seu político, antes de você defender qualquer coisa que talvez você esteja aí
acreditando, e cuidado com as fake news, defenda em primeiro lugar o amor. Faça tudo em amor. E veja, coloque tudo o que você fizer ao crivo, ao julgamento do amor, para que a sua liberdade possa ser uma liberdade autêntica, íntegra, uma liberdade que seja identificada como a liberdade que Cristo nos deu. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você possa viver nesse domingo em liberdade de espírito, através do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Menino nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. 1, 2, 3. Debaixo de suas asas eu me escondo, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondo, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos
entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. Eu vou entrar contigo, vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. E agora nós vamos participar da Ceia do Senhor, a Santa Ceia, a Ceia Memorial, a ceia pela qual nós proclamamos o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele se deu por nós para que nós tivéssemos vida, tivéssemos liberdade. Essa liberdade que nós falamos na mensagem de hoje, a liberdade de Cristo, a liberdade que só Ele pode dar para nós. Por isso, nós dizemos na Santa Ceia que Cristo é suficiente para nós. Por isso, nós dizemos na Santa Ceia que nós aceitamos o seu poderio em nossa vida, o seu governo em nossa vida. É isso que a ceia diz. A ceia proclama o Evangelho de Jesus, proclama a obra de Cristo perfeita em si mesma, através do seu sacrifício e da sua ressurreição e da sua promessa, a promessa de voltar um dia para buscar a sua santa e amada igreja. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que o que ele recebeu do Senhor, ele também transmitiu às igrejas. Que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e partiu, dando graças, e deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, vocês façam isso todas as vezes em memória de mim, ou seja, façam isso proclamando aquilo que eu fiz por vocês. Da mesma forma, ele também pegou o cálice e deu para os discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança, o cálice que traz vida, o cálice que lavou os nossos pecados e abriu uma nova janela no tempo, a janela da graça, a janela em que o sacrifício de Jesus é suficiente para nós, para que nós possamos correr para o Pai, nós possamos ser reconciliados com o Pai e não nos ser imputados pecados que outrora praticamos, os pecados que talvez tivéssemos praticado, porque em Jesus todos nós somos lavados pelo sangue dele, para que possamos ter vida e vida em abundância. Agora eu gostaria que você preparasse aí os seus elementos e nós vamos orar e consagrar para esse momento especial. Senhor, nós queremos consagrar esses alimentos, separar do uso comum, para que eles agora simbolizem, ó Pai, toda essa salvação, simbolizem, ó Pai, toda essa graça que recebemos, simbolizem a promessa do Senhor de um dia voltar para nos buscar, que ele simbolize a ceia memorial, a santa ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por isso, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Participemos juntos então, irmão, daquilo que é o corpo do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Que nós possamos participar juntos, participar daquilo que ele fez por nós. O vinho simboliza a alegria. Jesus nos devolveu a alegria ao morrer por nós e nos dando vida e vida em abundância. Participemos. Que possamos permanecer firmes nas promessas daquele que se entregou por nós. Firmes na promessa de Jesus. Firmes em todo o tempo. Deus abençoe você, abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que Deus falou com você e eu espero muito que você seja praticante desta palavra, daquilo que o Senhor falou no seu coração. E eu estou esperando ansiosamente pelo seu testemunho. Se você tem um testemunho que quer compartilhar com a gente para edificar a nossa vida, envie um e-mail para a gente.
testemunho@igrejafila.com.br. Com certeza será um momento de muita alegria para a gente saber o que Deus tem feito na sua vida. Mas se você tem um pedido de oração, algo que você precisa, conte com a gente também. Pode mandar o seu pedido de oração para oração@igrejafila.com.br. Estaremos disponíveis, dispostos para orar por você, pela sua causa e pelo seu pedido. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor continue falando com você a todo momento. Deus abençoe.